Olá, muito boa tarde. A Eclésia destaca hoje o novo documento do Papa Francisco, Cristo Vive. Trata-se da exortação pós-sinodal dirigida aos jovens, após o sínodo que lhes foi dedicado. Neste dia em que contamos com a análise dos jornalistas da Renascença, é Filipe Davilés que está connosco para olhar os desafios que o Papa dirige aos jovens. Antes, porém, ainda ficamos com os temas que marcam a atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É já uma tradição na preparação para a Páscoa. Na sexta-feira, antes do quarto domingo da Quaresma, uma celebração penitencial toma conta da Basílica de São Pedro. O Papa dá o exemplo, com gestos e palavras fortes, sobre a importância da reconciliação. Senza Dio non si può vincere il male. Solo il suo amore risolleva dentro, solo la sua tenerezza, riversata nel cuore, rende liberi. Em 2 meses, o Papa visitou a Península Arábica e Marrocos, em busca de aliados pela paz no Islão. Viagens pelo diálogo entre religiões que nem sempre são bem compreendidas por todos, como admite o próprio Papa Francisco. Ma qualcuno può domandarsi, ma perché il Papa va dai musulmani e non solamente dai cattolici? Perché sono tante religioni e come mai ci sono tante religioni? Ma con i musulmani siamo discendenti dello stesso padre, Abramo, no? Ma perché Dio permette che ci siano tante religioni? Ma Dio ha voluto permettere questo. I teologi della scolastica dicevano la voluntas permissiva di Dio. Ha voluto permettere questa realtà. Ci sono tante religioni che alcuni nascono dalla cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio. Ma quello che Dio vuole è la fratellanza fra noi. Não é fácil, mesmo para os mais devotos, mas a Igreja Católica mantém a fé no desporto. Foi o próprio Papa a assumi-lo esta quarta-feira, no Dia Mundial do Desporto para a Paz e o Desenvolvimento, uma celebração das Nações Unidas. Lo sport è un linguaggio universale che abbraccia tutti i popoli e contribuisce a superare i conflitti e a unire le persone. Lo sport è anche fonte di gioia e di grandi emozioni ed è una scuola dove si forgiano le virtù per la crescita umana e sociale delle persone e delle comunità. Auguro a tutti di mettersi in gioco nella vita come nello sport. O desporto é precisamente uma das dimensões sublinhadas pelo Papa na nova exortação apostólica Cristo Vive, um documento dedicado aos jovens que prossegue a dinâmica de diálogo que marcou o Sínodo de 2018 sobre a relação entre as novas gerações e a Igreja Católica. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Mais de 30 anos depois, um Papa visitou Marrocos, um momento histórico que representou um abraço entre 2 lados do Mediterrâneo, em diálogo pela paz e a solidariedade comum. 800 anos depois de São Francisco de Assis, o Papa que tem o seu nome foi de novo ao encontro do Islão. Francisco esteve em Marrocos como São João Paulo II em 1985 para falar do que une cristãos e muçulmanos, um diálogo fundamental em tempo de extremismos. Trasforma in importante opportunità per promuovere il dialogo interreligioso e la conoscenza reciproca tra i fedeli delle nostre 2 religioni. Mentre facciamo memoria, 800 anni dopo, dello storico incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Al-Malik al-Kamil. Quell'evento profetico dimostra che il coraggio dell'incontro e della mano tesa sono una via di pace e di armonia per l'umanità, là dove l'estremismo e l'odio sono fattori di divisione e di distruzione.
Durante a visita, o Papa e o Rei de Marrocos assinaram um inédito apelo conjunto sobre o Estatuto de Jerusalém, cidade santa e lugar de encontro. Os dois responsáveis pedem respeito pela identidade multirreligiosa de uma cidade de paz para judeus, cristãos e muçulmanos. Simbolicamente, o Papa encontrou-se com um grupo de migrantes na sede da Cáritas Diocesana de Rabat, junto dos quais afirmou que ninguém pode ficar indiferente ao seu sofrimento, deste ou do outro lado do Mediterrâneo. Sono fatti molti positivi passi avanti in diversi ambiti, specialmente nelle società sviluppate, ma non possiamo dimenticare che il progresso dei nostri popoli non si può misurare solo dallo sviluppo tecnologico o economico. Esso dipende soprattutto dalla capacità di lasciarsi smuovere e commuovere da chi bussa alla porta e con il suo sguardo scredita ed esautora tutti i falsi idoli che ipotecano e schiavizzano la vita. São cerca de 25 mil pessoas os católicos em Marrocos, menos de 1% da população, mas uma comunidade que alberga no seu seio quase 60 nacionalidades. Um pequeno rebanho de muitas cores a quem o Papa deixou uma mensagem contra o ódio e a violência para que se faça ouvir em todo o mundo. Siempre nos amenaza la tentación de creer en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz. Pero la experiencia nos dice que el odio, la división y la venganza lo único que logran es matar el alma de nuestros pueblos. Foram 2 dias para a história do pontificado, mostrando um Papa empenhado em encontrar aliados no Islão contra o terrorismo e o fundamentalismo. Peregrino da paz e da fraternidade, Francisco deixou gestos e mensagens globais em favor do diálogo entre religiões e do acolhimento dos migrantes. A exposição temática em Fátima assinala os 75 anos dos missionários da Consolata em Portugal. Conhecer as figuras e as histórias que marcaram 75 anos de presença do Instituto Missionário da Consolata em Portugal. É esta a proposta que o Consolata Museu, Arte Sacra e Etnologia, em Fátima, está a fazer ao público em geral, até dia 26 de maio. Temos necessariamente de falar do seu fundador, o padre João de Marchi, que veio para a Cova de Iria em 1943 com o objetivo de criar um seminário para formar seminaristas para se tornarem missionários, sobretudo com o objetivo de partirem para a missão de Moçambique, mas, portanto, em 1944 ele cria o primeiro seminário da Consolata e o primeiro seminário masculino existente na Cova de Iria, das primeiras congregações a se fixarem na Cova de Iria. A Congregação dos Missionários da Consolata, que tem como carisma a evangelização dos povos e a capacitação dos mais desfavorecidos, foi fundada em Itália pelo beato José Alamano e chegou a Portugal pelas mãos do padre João de Marchi. O sacerdote lançou em Fátima as fundações do Instituto, que hoje está presente em vários pontos do país e que tem missões ativas em diversos países e continentes. Ela foi crescendo e aqui também contamos, de certa forma, o seu progresso ao longo das várias décadas. Foram abrindo outras casas em Portugal, foram criando mais amigos, os leigos missionários que ajudam os missionários nos seus trabalhos e realmente a divulgar o carisma de Alamano, do fundador deste instituto italiano. Portanto, é uma série de objetos que realmente despertam a memória e nos fazem recordar com alguma saudade. O padre Aventino Oliveira e o padre João Marques foram anfitriões especiais desta visita à exposição dedicada aos 75 anos dos missionários da Consolata em Portugal.
Encontraram-se pela primeira vez em Fátima, a 3 de outubro de 1944, integrados no primeiro grupo de seminaristas da Consolata, formado pelo padre João de Marchi. As memórias brotam com facilidade, como se fossem intocáveis pelo tempo. Quando nós viemos para Fátima, nós não tínhamos nada. Só os bolsos do padre de Marchi vazios, com o breviáriozito dele, mas nada. Não tínhamos casa. Nós começamos numa casita que estava aqui, que não era nossa, que era dos salesianos. Alguém lhes ofereceu a casa, eles não precisavam dela, e então emprestou-nos a casita. E vivíamos ali muito pobremente. Olhar para aquela fotografia, por exemplo, ele com a Lúcia, uma sobrinha da Lúcia, traz à memória o que nós víamos desde a primeira noite. Recordas-te? Primeira noite dormíamos num sótão, e ele veio, e depois de estarmos na cama e metia os cobertores debaixo quer dizer... O ato paternal. Paternal e maternal, as duas coisas juntas, porque nós, um bocadito a nossa mãe, nunca tínhamos estado fora de casa, e ele fazia de mãe e de pai. Portanto, isso é uma grande, pronto, é qualquer coisa que ainda molda a nossa vida. As comemorações dos 75 anos do Instituto Missionário da Consolata, que se vão prolongar até outubro deste ano, vão estar em destaque no programa 70x7 deste domingo, a partir das 17h50 na RTP2. É em agência.eclesia.pt que pode acompanhar estes temas da atualidade na Igreja. Agora olhamos o documento que resulta do Sínodo sobre os jovens e no qual o Papa interpela os jovens, mas também a própria Igreja. Filipe de Avilés, obrigado por estares aqui na nossa companhia. É um documento, é uma síntese também dos trabalhos do Sínodo, mas no qual o Papa lança alguns desafios muito concretos aos jovens, não apenas aos jovens, também, muito particularmente, à Igreja, na forma dela de se relacionar com eles, não é? Claro. Eu, aliás, ontem estávamos a falar disto em antena lá na Renascença, como é evidente, um dos grandes destaques da semana, e perguntavam-me se isto é um documento para os jovens ou sobre os jovens. É as duas coisas, como é evidente, é um documento para a Igreja sobre os jovens, mas é muito especificamente dirigido aos jovens. E é interessante que o Papa tem várias passagens em que se nota que ele está a falar mesmo, literalmente, tocato lá, com os jovens, com uma grande franqueza, com uma abertura de linguagem e um estilo muito comum. E não é aquele estilo paternalista de olhem para mim, também sou jovem e tal. Não é nada disso. É uma coisa mesmo de coração para coração. Tem umas passagens muito marcantes nesse sentido. Ele usa uma expressão, ele desafia, interpela a Igreja a entender e a compreender os jovens, alerta para aqueles que querem envelhecer a Igreja. Ele usa essa expressão. E realmente é uma interpelação a que a Igreja também se aproxime dos jovens, lá está, lhes dê mais protagonismo, porque isso também vinha nos inquéritos que foram propostos aos jovens de todo o mundo, para se perceber o que é que eles esperavam da Igreja. É uma juventude que quer mais protagonismo dentro da própria Igreja. É uma juventude que quer fazer parte, quer estar envolvida nas tomadas de decisão. O Papa tem um capítulo inteiro dedicado à pastoral juvenil e diz sempre que esta pastoral tem que ser sinodal, no sentido em que tem que envolver toda a gente e os jovens têm que estar envolvidos. E é curioso, porque ele não faz propostas concretas. Aliás, o Papa lembra-se que não está a falar só para os jovens do mundo ocidental, só para os jovens da Europa, portanto está a falar para jovens de todo o mundo e as realidades são muito diferentes. Portanto, ele faz dá muito poucos exemplos concretos daquilo que procura-se. Curiosamente, só dá dois. Um é quando diz, e assim de passagem, um jovem que vai fazer uma peregrinação para pedir qualquer coisa ou agradecer a Nossa Senhora e que convida um amigo para ir com ele, está a fazer pastoral, nesse sentido, está a fazer missão. E o outro exemplo que dá é das missões juvenis. Ele não especifica. Nós cá em Portugal temos as missões país, as missões universitárias, que é um fenómeno que tem crescido de uma maneira inconcebível nos últimos anos. Também muito o movimento dos campos de férias. Eu sei que isto são realidades que mesmo os nossos bispos têm tentado levar para fora e mostrar no resto da Europa que isto é a nova evangelização em ação. São coisas de jovens para jovens que têm funcionado de uma maneira fantástica e o Papa referir isso especificamente, eu acho que vai dar ainda mais força a estes movimentos que já existem na Igreja e que em Portugal, felizmente, são um bom exemplo a seguir. E pelo que se percebe, a pastoral juvenil
tradicional na Igreja tem que se adaptar a estas novas realidades, de jovens que começam a ter iniciativas, de coisas que começam a ganhar dimensão, e uma pastoral juvenil que, lá está, que deve estar atenta e aberta a todos, mesmo àqueles que não gravitam no universo católico. Exatamente, e o Papa faz umas distinções aqui muito interessantes. Ele diz que, por um lado, é preciso ter muito cuidado. Há pessoas que são cativadas pela mensagem cristã porque vão numa peregrinação, e eu sei que há muitas pessoas que vão sem ter grande realidade, sem ter grande fé, e descobrem ali uma relação pessoal com Cristo, descobrem ali a fé. E, portanto, há ali uma chama que se acende. O Papa diz que é preciso ter cuidado para depois não pegar nessas pessoas e começar a enfiar-lhes doutrina na cabeça de uma forma que apaga a fé e lhes leva a pensar, isto afinal é só um conjunto de regras, é só um conjunto de leis e que se venha a apagar a chama. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. E diz também que, mas faz também um contraponto, que é evidente que também falta uma formação doutrinal e mais teológica, e a ensinar também a moral e a doutrina. Se bem que não se podem separar. A doutrina não é só as regras mais tradicionais da Igreja, a doutrina também é a misericórdia, também é a compaixão pelos pobres, também é a ação social. Portanto, isso também é a doutrina, portanto, isso também faz parte. E diz também que é preciso ter atenção que há jovens que vêm de realidades muito diferentes e alguns, se calhar, é preciso apontar para o bem possível. Pelo menos numa certa fase, para o bem possível. Não pôr um patamar de perfeição tão alto que eles se sintam desanimados e que não consigam lá chegar. Portanto, acho que o Papa percebe que está a falar, em grande parte do mundo, para uma realidade que já é quase pós-cristã, de pessoas que não têm necessariamente as bases catequéticas que havia noutras gerações, e, portanto, é preciso, se calhar, ir colocando isto por escadas, níveis de patamar, aumentando a dificuldade, mas à medida que as pessoas vão ganhando capacidades de entender verdadeiramente aquilo que estão a fazer. No documento, o Papa também convida a Igreja a redefinir um bocadinho o seu trabalho a nível de pastoral vocacional. Ele valoriza o termo vocação num sentido mais abrangente e não reduzido à questão de consagração, não é? Mas uma vida com sentido, marcada por valores, e a partir daí tudo é possível ao jovem brasileiro. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que há uma linguagem, muitas vezes, na Igreja, de urgência, quando se fala muito em crise de vocações, que é uma coisa alarmante. E eu costumo dizer que a Igreja não precisa de muitos padres, precisa de bons padres. Eu acho que se há alguma coisa que nós temos visto nesta história recente, nas últimas décadas e agora nos últimos tempos com maior gravidade na Igreja, é que houve muita gente que foi parar ao seminário que não devia ter ido parar ao seminário, que foi ordenado e que não devia ter sido ordenado. Não é boa ideia estar a martelar na cabeça de jovens, sobretudo jovens rapazes, é preciso padres, é preciso padres, é preciso padres, e a pessoa se senta às tantas pode confundir uma vocação de servir a Igreja com a vocação do sacerdócio. Não é necessariamente a mesma coisa. E o Papa diz aqui que a missão dos leigos também não é apenas trabalhar dentro da Igreja. A missão dos leigos é mais abrangente, é trabalhar na sociedade. Portanto, o Papa, quando fala de vocação, começa por falar nas duas principais preocupações dos jovens de hoje em dia, que é a vocação para o matrimónio, o constituir família, e a vocação laboral, o que é que vou fazer da minha vida. E tem palavras muito sensatas para ambos os casos. Para a questão laboral, ele diz, não desistam dos vossos sonhos, portanto, tenham um objetivo, queiram, lutem por isso, embora reconheça que nem sempre isso é possível. Às vezes o trabalho que há é o trabalho que é preciso fazer. Mas que não deixem que lhes roubem esses sonhos. Sobre o casamento, são palavras muito fortes. Ele diz, eu acho que numa altura em que a sociedade tende a desresponsabilizar os jovens, a ir contra qualquer ideia de compromisso, quase dando a ideia que os jovens não são capazes, porque se calhar a geração acima não foi capaz, ninguém há de ser capaz, o Papa diz, não, eu confio em vocês. Não deixem que vos digam que o amor, que a fidelidade não é possível, que o casamento não é possível. Eu confio em vós e por isso eu vos aconselho o matrimónio, por isso eu vos aponto para o matrimónio. Portanto, não é o casem-se porque se não se casarem, é casem-se porque eu confio que vocês são capazes. Esta responsabilização dos jovens... válido de vida, não é? Exatamente. É uma coisa muito importante. Voltando ao que dissemos sobre a questão das vocações, o Papa não descura completamente essa questão, portanto, ele fala também disso, dedica-lhe pouco tempo, mas com confiança. Exatamente com o contrário deste discurso de crise e de urgência que eu referia. A dizer, Deus não há de faltar padres à Igreja, porque Deus há de chamar padres. Deus há de chamar pastores. Agora, é evidente que nós temos que desafiar, quando diz nós, acho que ele está-se a referir também aos agentes pastorais, temos que desafiar os jovens a pelo menos pensarem nisto, a porem esta hipótese. Depois logo se vê.
É um documento muito rico. Filipe, como é que agora ele poderá passar eficazmente para os seus destinatários, que são os jovens? Nós temos já muitos grupos juvenis em Portugal, portanto agora falando do contexto português, que é para quem estamos a falar neste momento, temos muitos grupos de jovens, muitos movimentos. Eu acho que faz sentido pegar neste documento, que é grande, são 300 parágrafos, sabemos que está organizado por pontos, por parágrafos, são 300 quase, portanto são dezenas e dezenas de páginas, 9 capítulos. Vale a pena separar isto por temas e ir estudando em reuniões mensais ou semanais ao longo do ano. Vale a pena, se calhar, quando os movimentos começarem a pensar o que é que vamos fazer, qual vai ser o nosso tema do próximo ano, pegar neste documento que é escrito para eles e ir analisando de fio a pavio. O documento começa de uma maneira muito interessante, falando de como os jovens, como aparecem os jovens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, faz uma coisa que eu acho muito gira, pega em 12 exemplos, e o 12 não é um número, nunca é um número que surge por acaso no cristianismo, 12 exemplos de jovens santos, que são vidas que podem ser estudadas, podem ser conhecidas e aprofundadas. O Papa faz só um pequeno parágrafo sobre cada um, mas vale a pena aprofundar. E depois tem 1 ou 2 capítulos que são muito um reflexo do documento final do Sínodo, mas depois, a partir do 4º capítulo, a partir do fim do 3º e do 4º capítulo, o Papa abre-se. E aí começa mesmo a falar de coração para coração. A partir daí, especificamente, eu acho que vale a pena estudar com muito cuidado estes capítulos. Muito bem, Filipe, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Certamente também ficou mais claro o conteúdo, a riqueza deste documento. Resta-me lembrar que a edição rádio do programa Eclésia passa mais logo, na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.